Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel. E hoje nós vamos estar falando sobre a segunda parte do capítulo 7. Ou seja, iremos comentar a respeito o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Portanto, meu amigo, prepare a tua Bíblia, faça as suas anotações, que o programa de hoje vai trazer revelações surpreendentes que vão impactar a sua vida. Você que se encontra no teu trabalho, no teu lar, aonde quer que você esteja, seja bem-vindo ao nosso programa de estudos de todas as semanas. Mas antes de entrarmos neste contexto bíblico, de falarmos a respeito desta grande profecia, temos um hábito, um costume em nossos programas. E que hábito é este? Orar. Vamos falar com Deus, pedir as ricas bênçãos do Senhor para que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos, ele possa nos iluminar no estudo neste exato momento. Oremos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, pedimos a tua direção, a tua orientação para estarmos estudando as profecias contidas neste livro. Abençoa este amigo telespectador que nos assiste e que tem acompanhado nosso programa. Enche-os de sabedoria, de conhecimento, revestindo-os da pura e santa verdade bíblica. Assim te pedimos, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes que sempre nos acompanha nas redes sociais, no estudo passado, falamos a respeito de 4 animais estranhos. E estes animais, eles representam 4 poderes ou 4 impérios. O primeiro animal é o leão, que representa o Império Babilônico. O segundo animal é o urso, que representa a Medo-Pérsia. O terceiro, o leopardo, que representa a Grécia. E o quarto animal, terrível e espantoso, que representa o Império Romano. Um detalhe, falando ainda deste animal terrível e espantoso, Daniel capítulo 7 e o versículo também de número 7 diz que este animal terrível e espantoso, ele tinha 10 chifres. E nós falamos aqui que os historiadores modernos, eles aplicam estes 10 chifres como sendo as 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano em 476 da era cristã. Porém agora, meu amigo, vai surgir um novo elemento que vai entrar no cenário profético. E que elemento é este? Surge um chifre pequeno. E quando este chifre pequeno, ele surge entre esses 10 chifres do quarto animal terrível e espantoso,
algumas coisas começam a acontecer. Pega a sua Bíblia aí, abra aí em Daniel capítulo 7 e o versículo de número 8. Olha o que diz. Daniel capítulo 7 e o versículo de número 8 diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Interessante que um novo elemento começou a surgir na profecia, ou seja, entre os 10 chifres do quarto animal, de repente entre eles surge um chifre pequeno. E quando esse chifre pequeno ele surge, 3 chifres foram tirados ou foram arrancados. Eu marquei aqui, meu amigo, para você estar nos acompanhando. Eu acho muito importante você estar fazendo algumas marcações e principalmente notando os versículos no qual eu sempre cito em nossos programas, para que você não venha se perder, para que quando você chegue na sua casa, tenha um tempo, analise essa profecia com detalhes. E eu marquei aqui 13 características que nós encontramos no capítulo 7, relacionada sobre o chifre pequeno. Olha a primeira característica, falando sobre o chifre pequeno. Primeiro, ele subiu entre os 10 chifres do quarto animal. Segundo, arrancou 3 dos 10 chifres. 3. Havia olhos como de homem. Quarto, uma boca que falava insolência. Quinto, o quarto animal foi morto, e realmente isso aconteceu. O quarto animal representa Roma, e Roma caiu em 476 depois de Cristo. Sexto, parecia mais robusto que os outros. Sétimo, faz guerra contra os santos. Oitavo, diferente dos 10 chifres. Nono, proferiria palavras contra o Altíssimo. 10, magoa os santos do Altíssimo. 11º, cuidará em mudar os tempos e a lei. 12º, os santos lhes serão entregues por 3 tempos e meio. 13º, um tribunal tirará seu domínio e o destruirá. Todas essas características no qual eu falei, nós encontramos no capítulo 7, relacionado ao chifre pequeno, no qual é o tema deste nosso estudo. E se você for pegar Daniel capítulo 7 e fazer um paralelo com Apocalipse capítulo 13, percebamos que alguns elementos que estão no capítulo 7 também aparecem no capítulo 13 do Apocalipse. E a semelhança desses dois capítulos são muito grandes. Olha só a semelhança, o paralelo no qual, quando façamos com Apocalipse 13 e Daniel 7, nós encontramos. Em Daniel capítulo 7, nós encontramos olhos como de homem. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 18, temos número de homem. Daniel 7, nós temos boca com insolência. Apocalipse 13,
boca com blasfêmia. Em Daniel 7, o chifre foi entregue para ser queimado. E em Apocalipse 13 nós temos a ferida mortal, ou seja, ele foi golpeado de morte. Em Daniel capítulo 7, faz guerra aos santos. E em Apocalipse 3, peleja contra os santos. Em Daniel 7, temos palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse capítulo 13, blasfêmia contra Deus. Em Daniel capítulo 7, ele mudaria os tempos e a lei. Em Apocalipse capítulo 13, a difamação do santuário. E em Daniel 7, o chifre pequeno ele age por 3 tempos e meio, enquanto que em Apocalipse ele age 42 meses. Você percebe o grande paralelo que há entre estes 2 capítulos e que os mesmos elementos que nós encontramos no capítulo 7 também aparecem no capítulo 13. Eu te faço uma pergunta, meu amigo. Isso que nós estamos comentando é uma mera coincidência ou nós estamos falando do mesmo poder? É óbvio que nós estamos falando do mesmo poder. E a pergunta é: quem é este chifre pequeno que surge no capítulo 7 e que ao fazermos um paralelo com Apocalipse capítulo 13, encontramos as mesmas descrições? Bom, você já deve ter ouvido falar de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, ali na Catedral de Wittenberg, Martinho Lutero ele pregoou as suas 95 teses contra a venda de indulgência. E 3 anos mais tarde, foi o ano no qual chegou ao auge, em 1520, que este homem publicou várias obras. E entre essas obras que Martinho Lutero escreveu, publicou, está relacionado às profecias do livro de Apocalipse e também Daniel, e falando do chifre pequeno, no qual nós estamos estudando. E Martinho Lutero, ele interpreta o chifre pequeno que surgiu entre os 10 chifres do quarto animal e que arrancou 3 chifres. Este interpreta como sendo a Igreja Romana. Anos mais tarde, surgiu Isaac Newton, que foi um homem que ficou muito conhecido na ciência, mas, para quem não saiba, Isaac Newton ele escreveu mais sobre teologia do que ciência, e ele publicou várias obras falando das profecias de Daniel e também Apocalipse. E ele, assim como Martinho Lutero, interpreta também o chifre pequeno como sendo a Igreja Romana. Ou seja, o que Martinho Lutero e Isaac Newton está dizendo é que o chifre pequeno ele representa o papado. Será que Martinho Lutero e Isaac Newton eles estão certos em suas afirmações? Será que eles estão corretos ao afirmar que o chifre pequeno do animal terrível e espantoso representa Roma? Por isso, meu amigo, nós vamos estar analisando esses detalhes, fazendo um paralelo com a história, porque a profecia ela se estuda assim, fazendo um paralelo à história, porque a história
é a maior comprovação de toda a existência, de toda a profecia bíblica. A primeira característica, no qual nós encontramos no chifre pequeno, é que ele surgiu entre os 10 chifres. E quando ele surgiu, 3 chifres dos 10 foram arrancados. E nós vemos que esses 10 chifres do quarto animal terrível e espantoso representam as 10 tribos bárbaras, que entre os anos de 352 até o ano de 476 minaram o Império Romano. E no ano de 476 da nossa era, Rômulo Augusto, o último imperador romano, ele cai diante desses 10 chifres, ou seja, diante dessas 10 tribos. Até então, essas 10 tribos passou a comandar o mundo, passou a dominar o mundo, mas de repente o papado começou a entrar em cena. O papado começou a ter destaque e dos 10 chifres, ou seja, das 10 tribos, 7 acabaram concordando com o domínio papal e estabeleceram o papado, os bispos de Roma, como sendo o principal de toda a cabeça das igrejas. Ou seja, aqui essas 7 tribos estavam dando o aval aos bispos de Roma, reconhecendo o papado como sendo o cabeça de todas as igrejas. Porém, havia 3 tribos, preste bem atenção, havia 3 tribos que não aceitava o domínio papal, que não aceitava o Papa como sendo representante de todas as igrejas. E quem eram essas tribos? Eram os vândalos, os éronos e os ostrogodos. E por que essas 3 tribos não aceitaram o domínio papal? Porque eram tribos arianas, que seguiam a Ário, que foi um herege que atuou no século III depois de Cristo. Enfim, essas tribos não aceitou o domínio papal e nem tampouco aceitou o Papa como cabeça das igrejas. Resultado, para o papado se estabelecer, ele teria que minar, ele teria que expulsar essas 3 tribos. E um detalhe interessante, que dessas 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano em 476, 7 delas organizou uma nação europeia. Porém, as outras 3, no qual eu citei aqui, que eram as tribos arianas, não organizaram nação nenhuma. Por quê? Porque foram extintas, elas foram destruídas. E finalmente, em 538, quando a última tribo ariana, ou seja, os ostrogodos, foi eliminado, é que se estabeleceu um período na história que nós conhecemos como a supremacia papal. Olha para esta primeira característica, de acordo com a história, se não encaixa no perfil dessa profecia, o chifre pequeno surgindo entre as 10 tribos, que representa Roma papal. E para Roma se manter no poder, ela teria que eliminar 3 tribos, exatamente os vândalos, os éronos e por último os ostrogodos, para se manter no poder e assim estabelecer a supremacia.
esta é a primeira característica que nós podemos falar a respeito do chifre pequeno. Ele surgiu entre os 10 chifres, e quando ele surge, 3 chifres arrancou. E tudo aponta para Roma papal, que é de acordo com essa história no qual eu lhe contei, para eles se estabelecerem no poder. A segunda característica que nós encontramos a respeito ainda do chifre pequeno é que este chifre tinha uma boca que falava com insolência e blasfêmia, de acordo com Apocalipse capítulo 13. E eu te faço uma pequena pergunta, meu amigo: o que é blasfêmia de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a luz da Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 2, versos 5 a 7. Vamos estar lendo esse texto para poder entender o que é blasfêmia de acordo com a Bíblia. Olha o que diz Marcos capítulo 2 e o versículo 5. Diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este tais blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ou seja, o que é blasfêmia? De acordo com a Bíblia, é a pretensão de perdoar pecados. A pretensão em perdoar pecados, de acordo com a Bíblia, é uma blasfêmia. Agora eu quero que você analise esse texto. Jesus, será que ele blasfemou aqui? É claro que não, meu amigo, porque Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados. Em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5, ali diz: Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, homem. E ainda na primeira carta de João, na sua epístola universal, no capítulo 1 e versículo 2, aliás, no capítulo 1 e o versículo 9, ali diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o único que tem um perfil de perdoar os nossos pecados se chama Jesus. Jesus, ele perdoa os nossos pecados e também as nossas transgressões. Nesse contexto, ele não blasfemou. Agora, olha para a ação do chifre pequeno, que representa o sistema papal. Não é isso que é feito, meu amigo, através da confissão auricular? Quando o pecador ele vai até o sacerdote e confessa o seu pecado, e o sacerdote ou o santo padre no qual eles falam tem o poder de te absolver e de perdoar o seu pecado, segundo a Bíblia, isso é blasfêmia. A pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Porque quando eu peco, meu amigo, será que eu tenho que recorrer a um homem? É claro que não. Eu tenho que me recorrer a Cristo, porque Cristo é quem pagou o preço pela minha vida. É Cristo é quem nos justifica. É Cristo que é o nosso mediador. Talvez você diz, mas presbítero, a Bíblia nos ensina que temos que perdoar os pecados uns dos outros. E realmente a Bíblia nos ensina. Se você me ofende, ou eu te ofendo, com palavras, com grosserias, ou às vezes te entristeci, te magoei, a Bíblia nos ensina que eu tenho que buscar o meu perdão, ou que eu tenho que buscar o teu perdão,
e você buscar o meu perdão e vice-versa, nós temos que procurar se reconciliar uns aos outros, perdoar as nossas ofensas. Agora, quando eu peco contra Deus, eu tenho que me recorrer a um pastor? Eu tenho que me recorrer a um padre, a um sacerdote? É claro que não, meu amigo. Eu tenho que me recorrer a Cristo. E de acordo com a Bíblia, a pretensão em perdoar pecados é uma blasfêmia. E isto é feito através da confissão auricular, quando o pecador confessa o seu pecado diante de um sacerdote. Segundo a Bíblia, isto é blasfêmia. Nós encontramos também um segundo tipo de blasfêmia na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, abra-a comigo em João capítulo 10. Você que está me acompanhando na sua casa, no teu trabalho, abra a sua Bíblia aí, João capítulo 10. Vamos ler aqui o verso 32 e 33. Nós temos aqui um outro tipo de blasfêmia de acordo com a Bíblia. Olha o que diz, João capítulo 10, verso de número 32. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Jesus, nesse contexto, ele estava dizendo, ele estava mesclando eu e o Pai somos um. Ele estava se igualando a Deus, ser Deus. Ou seja, o segundo tipo de blasfêmia que há na Bíblia é a pretensão em ser Deus. Mas eu te pergunto novamente, Jesus nesse contexto, ele blasfemou? De maneira nenhuma. Eu quero que você analise por que Jesus Cristo não blasfemou. Porque Cristo, nesse contexto bíblico, quando ele fala eu e o Pai somos um, por que razão Jesus não blasfemou? É muito simples. Porque Jesus Cristo, ele é Deus. E se Jesus Cristo é Deus, ele não blasfemou. Ele é Deus. E quando ele disse isso para os judeus, para as pessoas ali que ele estava dando o ensinamento, as pessoas disse que Cristo estava blasfemando, porque ele estava querendo ser Deus, usurpando o lugar de Deus. Ou seja, a segunda blasfêmia na Bíblia é a pretensão em ser Deus. E não é isto que é feito através desse sistema, no qual foi implementado através do sistema papal. Eles não consideram o vigário de Cristo, representantes de Deus aqui na terra, com toda a legalidade, com toda a descrição de alterar e modificar as escrituras. Inclusive, teve um grande escritor chamado Rui Barbosa. Ele vai publicar uma obra falando sobre o Papa e o Concílio. E Rui Barbosa, então, ele vai fazer uma introdução a essa obra. E ele vai exaltar, enaltecer a pessoa do Papa, dizendo que o pontífice é o representante de Deus aqui na terra, o vigário de Cristo, e este merece todas as honrarias. Este ainda tem poder de alterar ou de modificar as escrituras. Eu te pergunto, meu amigo, isso não é querer ser Deus? Ocupar o lugar de Deus aqui na terra? Querer ser Deus? Ou querer se igualar na mesma descrição ou qualificação de Deus? Ou seja, a pretensão em ser Deus
é um tipo de blasfêmia. A pretensão em perdoar pecados também é um tipo de blasfêmia. E o chifre pequeno, que representa o sistema papal, ele vai trazer essa grande característica, que tinha uma boca que proferia palavras com insolência e blasfêmia. E nós vimos aqui o que é blasfêmia de acordo com a palavra de Cristo. A terceira característica do chifre pequeno é que ele agiria por 3 tempos e meio. Em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo de número 5, ele age por 42 meses. E ainda em Apocalipse 12, nós temos ainda um período de 1260 dias. Será que são 3 tempos distintos ou nós estamos falando do mesmo poder? É óbvio, meu amigo, que nós estamos falando do mesmo poder. É só fazermos os cálculos, é só fazermos algumas somas. Olha só, 3 tempos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 tempos e meio. 1 tempo na Bíblia representa 1 ano. Então 3 tempos e meio são 3 anos e meio. 1 ano contém 12 meses e 3 anos e meio tem 42 meses. Ou seja, só você somar 12 mais 12 mais 12 mais 6. 3 tempos e meio, 3 anos e meio, que é igual a 42 meses. Um mês, segundo o calendário judaico, tem 30 dias. 30 vezes 42, você terá 1260 dias. De acordo com Números 14 e 34 e Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7, um dia em profecia equivale a 1 ano. Então nós temos aqui um período profético de 1260 anos. Eu quero que você entenda, quando falamos em 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias, nós estamos falando do mesmo tempo, do mesmo período profético de 1260 anos. Eu comentei logo no início do nosso estudo que a última tribo ariana a ser eliminada foram os ostrogodos. E em que ano foi? 538. Através do decreto de Justiniano, dando honra ao Papa e oficializando o mesmo como cabeça das igrejas. A partir deste momento, começou um período na história no qual chamamos de supremacia papal. Se você pegar 538 e viajar na história 1260 anos, chegaremos até o ano de 1798. E o que aconteceu neste ano? Ocorreu a prisão do Papa Pio VI pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Ou seja, e quando ocorreu isto, terminou este período de supremacia para o papado, foi um golpe terrível, a ferida mortal de Apocalipse, capítulo de número 13 e versículo 3. E vi uma de suas cabeças golpeadas de morte. Isso para o papado foi uma ferida muito grande, a ferida mortal, no qual ele deixou de exercer essa supremacia.
e foram 1260 anos que eles estavam no poder. E durante esse período de 1260 anos, muitos cristãos foram perseguidos através da Santa Inquisição. Um dos povos que muito sofreu foram os valdenses, por eles manter a palavra de Deus. E no século de número 15, João Rus e Jerônimo de Praga, eles foram condenados pela Santa Inquisição pelo Concílio de Constança, e eles foram queimados em praça pública. Muitos cristãos sofreram no decorrer desse período, foram martirizados, sofreram retaliações, sofreram perseguição. E repare que essa perseguição contra os santos é uma característica do chifre pequeno. Ele faz guerra aos santos. Os santos lhes serão entregues no decorrer desse período de 3 tempos e meio, do qual falei que é 1260 anos. Foram 1260 anos que eles estavam no poder, que eles estavam dominando todo mundo. E eu quero fazer aqui uma pequena observação a você, meu amigo, que às vezes acompanha ou acredita na doutrina dispensacionalista, porque segundo o dispensacionalismo, eles interpretam o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 como sendo Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Foi um rei seleucida que viveu no século 2 a.C. Agora eu te pergunto, será que esta profecia de Daniel capítulo 7 está relacionado a Antíoco Epifânio? Porque a Bíblia diz que o chifre pequeno surgiu entre os 10 chifres. E os 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras. E quando o chifre pequeno surgiu, era necessário que 3 chifres foram arrancados, ou seja, as 3 tribos arianas que foram extintas, para que assim o papado se estabelecesse. Se você olhar, Antíoco Epifânio não expulsou tribo nenhuma para se estabelecer. E outro detalhe, meu amigo, a Bíblia ainda fala que o chifre pequeno ele agiria por um período de 1260 anos, entre os anos de 538 até o ano de 1798, como vemos aqui. Eu pergunto a você, viveu Antíoco Epifânio 1260 anos de acordo com a profecia bíblica? Viveu Antíoco Epifânio entre esse período de supremacia? É óbvio que não. Então, amigo, o chifre pequeno não pode ser Antíoco Epifânio. Só tem um único poder que se encaixa no perfil e no parâmetro dessa profecia. E qual é, presbítero? O sistema papal. Somente eles se encaixam no perfil dessa profecia bíblica. E eu quero falar aqui ainda sobre a 4ª característica do chifre pequeno. E eu encerro este estudo por aqui. Daniel capítulo 7 e o verso de número 25. Ali diz que o chifre pequeno cuidará em mudar os tempos e também a lei. Se você for prestar atenção e analisar o catecismo romano, os 10 mandamentos que há no catecismo,
e for fazer uma comparação aos 10 mandamentos que está no livro do Êxodo, você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, o segundo mandamento foi excluso da lei. Houve uma exclusão do segundo mandamento. Segundo ponto, o quarto mandamento foi alterado. O quarto mandamento, que é relacionado ao sábado, no Catecismo Romano, ensina a guardar domingos e festas. E ainda, como eles tiraram o segundo mandamento para não ficar com 9 e para igualar aos 10, o 10º foi dividido em 2. Você percebe, meu amigo, que a lei de Deus, ela foi alterada. A lei de Deus, mexeram nela. E note que dos 10 mandamentos, atacaram o segundo e também o quarto. Por que razão eles atacaram esses mandamentos? Porque esse sistema atacou o segundo mandamento, que é relacionado às imagens de escultura. Só porque, meu amigo, eu vou te revelar um segredo. Porque o maior pecado do povo de Deus foi a idolatria. É só você ler a Bíblia, que eu não estou inventando nenhuma história. Para quem lê Bíblia e para quem estuda a mesma, isso é fato. O maior pecado, a maior corrupção do povo de Deus foi por causa do pecado da idolatria. E quando o sistema papal foi implementado, quando isso aconteceu, esse mandamento foi excluído da lei, porque o maior problema do povo de Deus foi através da idolatria. E por que atacaram também o sábado? Só por quê? Porque o sábado é o único mandamento dos 10 que apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. E em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, nos ensina que nós temos que adorar o Deus que fez todas as coisas, que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que há neles. Você percebe que esses mandamentos, eles foram atacados. O segundo por causa da idolatria e o quarto mandamento porque apresenta a Deus como o Criador e principalmente nos convida a adorá-lo nesse dia. E isto realmente é que o diabo quer, meu querido. Satanás, ele quer ocupar o lugar de Deus, ele quer ser adorado como Deus. Enquanto o quarto mandamento, que é relacionado à adoração, Apocalipse 14 e os versos 6 e 7, como citei, que o anjo convoca toda a população a adorar a Deus como Criador de todas as coisas, e nós vemos isso no quarto mandamento, o inimigo, ele quer roubar essa glória. O inimigo não quer que você adore a Deus. Meu amigo, nós estamos falando de um sistema que vem atuando há vários e vários anos, e isto reflete nos dias em que vivemos. E isto, meu amigo, vem surgindo há vários e vários tempos, há vários e vários séculos, há várias e várias décadas. E às vezes os cristãos seguem esses tipos de doutrinas que foram estabelecidos por esse sistema. Para você ter uma pequena ideia, meu amigo, e isto é fato, e isto a história comprova, não é invenção minha. Em 321, no dia 7 de março, a história reconhece
o primeiro decreto dominical, no qual Constantino ele vai assinar, e que todos os povos passem a aguardar ou a repousar no venerável dia do sol. E qual era o dia do sol para os romanos? Era o primeiro dia da semana, que no inglês traduziu como Sunday, dia do sol. No português chamamos de domingo. Talvez, meu amigo, isso é algo novo para você. Talvez eu estou falando aqui de coisas que você nunca ouviu. Mas são fatos. São fatos que a história está nos descrevendo. Talvez você fale assim, Cristiano, todos os dias são importantes. Eu concordo com você. Nós temos que adorar a Deus todos os dias. Não importa se você adora na segunda, na terça, na quarta, não importa. Mas o sábado é o mandamento bíblico. E por que razão eles mexeram no sábado? Você pode me explicar? Por que razão eles alteraram este mandamento? Quando você santifica o domingo, meu amigo, você se iguala a eles. Você está seguindo um sistema político, um sistema religioso que atua há vários séculos. Quando você santifica o domingo, você está se igualando ao decreto de Constantino. Você está se igualando a todas essas tradições vinda deste poder, vinda do chifre pequeno no qual nós estamos falando. Eu ouvi muitas pessoas falar que o domingo celebra a ressurreição de Cristo. Aonde é que está isso na Bíblia? Me diz, pelo menos você pode me apontar. Eu só quero um único versículo apontando o domingo como o dia do descanso, como o dia do repouso. Eu quero só um. Você pode me mostrar um? Que eu te apresento mais de 250 vezes que o sábado é o dia do Senhor nosso Deus. É o dia que Deus estabeleceu para ser adorado como Criador. É o dia no qual o anjo convoca para a população adorar a Ele. Mas infelizmente o inimigo quer roubar essa glória, quer roubar a nossa adoração. Eu quero que você analise isso, meu amigo. Domingo não celebra a ressurreição. Sabe o que celebra a ressurreição? É quando eu e você se batiza. É no batismo que celebramos a ressurreição. Porque o batismo, ele contém todos os elementos de Cristo. Porque Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo também ressuscitou. E o batismo, ele simboliza essas três coisas. Nós morremos para o mundo, os nossos pecados são sepultados nas águas, e a partir dali nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. E a partir daí, meu amigo, eu começo a viver, a testificar do novo que Cristo Jesus está nos proporcionando. Eu quero que você entenda, meu amigo, a obediência aos mandamentos de Deus não é o caminho, mas sim o fruto da nossa salvação. É isso que tem que ficar claro na tua mente. Jesus Cristo diz: não cuideis que vim destruir a lei, os profetas, não vim destruir, mas eu vim cumprir. João capítulo 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso são palavras de Jesus, não são palavras minhas. Se nós amamos a Cristo, nós temos que guardar os mandamentos de Deus.
e os mandamentos de Cristo está contido nesse livro, que são os 10 que ele nos deixou. Quando você santifica o domingo, você segue um sistema religioso que atua há vários anos, que atua há vários séculos. Quando você santifica o sábado, você está adorando ao Deus Criador, ao Deus que fez todas as coisas pela sua onisciência e onipotência. Eu quero que você analise isso, meu amigo. Eu adoro, é porque nós amamos a Cristo. Eu santifico, é porque eu obedeço. E se eu obedeço, é porque isso é o fruto da nossa salvação. Entenda, meu amigo, talvez eu estou falando neste momento para um amigo católico. Amigo, entenda, não é nada com você. Você não tem culpa de nada. Jesus ainda diz, existe muitas ovelhas que ainda não são deste aprisco, e é necessário buscá-las. Entenda, meu amigo, não é nada com você, mas nós estamos falando de um sistema que vem atuando há vários e vários séculos. E isto vem refletindo nos dias em que vivemos. Não é eu que estou falando aqui, é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus aos nossos corações. E diante dessas verdades no qual estou falando, meu amigo, qual será a tua decisão daqui para frente? Eu estou mostrando para você que é a verdade. E a prova disso que eu falei para você, temos a história para comprovar. O decreto de Constantino, oficializando o domingo como dia do repouso, isso está na história. A supremacia papal e os seus 12 séculos atuando é história. Eu não estou inventando nada aqui, não é nada da minha cabeça. São apenas fatos que a história comprova através da veracidade bíblica. E diante dessas verdades, qual será a tua decisão, meu amigo? Porque a verdade está sendo mostrada, a verdade está sendo dita. E nós vemos aqui o que aconteceu lá na Idade Média, o que aconteceu com o poder do chifre pequeno, reflete nos cristãos da nossa era, reflete nos cristãos deste século, e muitos santificam o domingo sem saber da sua principal finalidade, sem saber qual foi o propósito que ele foi criado, sem saber das razões verídicas. Entenda, meu amigo, eu não quero te constranger. Eu quero que você entenda uma coisa: religião não salva ninguém. Placas de igrejas também não salvam ninguém. O que vai salvar, meu amigo, é a tua fé e principalmente a tua obediência contida neste livro. É este livro, meu amigo, que nós temos que seguir. É este livro no qual teremos que adotar como norma de conduta, como norma de salvação, como regra, como conduta cristã, para obtermos uma vida plena com Cristo. Tome hoje uma decisão com Cristo. Tome hoje uma decisão de seguir a Jesus, de seguir a Ele como teu único Senhor e como o único Deus de sua vida. Faça isso, meu amigo. Que essas verdades possam atuar no seu coração e que você venha abrir a tua mente e começa a aceitar tudo isso que eu falei para você. E analise a profecia bíblica e vê que tudo é verídico. Tome hoje uma decisão. E vou repetir: religião não salva ninguém. Placas de igreja não salvam ninguém.
líderes mundiais, também não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, e Ele está de braços abertos para te recepcionar. Dê um grande passo hoje para Ele e aceite-o como teu único Salvador. E eu quero orar pela sua vida neste exato momento. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, hoje nós aprendemos algumas verdades contidas no teu livro. Falamos, ó Senhor, de algumas coisas que com certeza mexeram com os nossos amigos telespectadores. Nós não queremos ferir ninguém, Senhor. Nós queremos apenas que a tua palavra chegue até este coração contrito, até este coração, e que essa pessoa comece a aceitar todos os seus mandamentos como norma, como regra, como conduta cristã para a obtenção da nossa salvação. Porque se nós obedecemos, é porque temos o fruto, temos a evidência de ser salvos por ti. Abençoa este amigo, abençoa esta pessoa que está nos acompanhando neste momento. Abençoa essa pessoa, este amigo católico, este amigo espírita, este amigo que sempre nos acompanha nas redes sociais. Abençoa e nos ilumine, Senhor, em nossa caminhada, em nossa jornada. Essa pessoa que está dando o grande passo de seguir a Ti como o único e suficiente Salvador, que o Senhor segura nas mãos e fortalece-a do mal, do perigo e conduza para o caminho pleno, para o caminho da verdadeira justiça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por estarmos estudando a Tua Santa Palavra. Te pedimos, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus possa estar te abençoando grandiosamente. Entenda, eu trouxe aqui algumas verdades, não para te ferir, mas sim para te alertar sobre os grandes acontecimentos. Aceite a Cristo como teu Salvador, aceite os mandamentos de Cristo, aceite-o na sua vida, meu amigo. No próximo semana, nós vamos estar retornando, falando ainda mais a respeito das profecias do livro de Daniel. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima noite, e que Deus possa estar te abençoando e conduzindo os seus passos. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.